dessa mulher chamada Jezabel, que existe um outro Senhor, ou que existe um outro Deus, ou uma outra divindade, e essa divindade é reconhecida por ter o poder de trazer chuva. E qual era a base de providência, de suprimento para toda a nação de Israel, principalmente para a época? Colheita, plantio. Preste atenção nisso aqui. Então o que isso quer dizer? Que a adoração deles foi modificada conforme a necessidade ou conforme o interesse deles. Vou repetir. A adoração do povo de Israel foi alterada conforme eles perceberam que poderia ter um outro que fornecesse a eles aquilo que Deus momentaneamente não ofereceria. Pastor, onde o senhor quer chegar? Vou te dar a resposta agora. Deus, ele não espera que a minha e a tua adoração seja uma busca por uma necessidade, porque isso não é adoração, isso é interesse. Deus, ele não deseja que eu venha para um culto como esse exclusivamente. Não estou dizendo que a gente não possa fazê-lo, preste atenção. Nós dizemos aqui, nós declaramos que o nosso Deus é um Deus de milagres. Quem crê que nosso Deus é um Deus de milagres? Quem crê que Deus pode trazer a providência, como nós ouvimos um lindo testemunho aqui agora, que Deus pode providenciar tudo o que você precisa? Quem crê? Quem crê? Eu também creio, irmão. Mas preste atenção, Deus não quer se tornar apenas isso. Deus, ele não quer que a essência da nossa adoração seja: eu preciso, então eu vou adorar. Eu preciso, então eu vou para a quarta da fé. Está doendo, então eu vou buscar. Está difícil em casa, então eu vou buscar. Eu não sei mais o que fazer, então eu vou entrar no quarto de oração. Deus não quer que ele seja apenas um solucionador de problemas. Ele quer que nós sejamos, ou que ele seja o centro da nossa adoração, todos os dias, todos os instantes, nos dias bons, nos dias maus, nos dias de alegria, nos dias de enfermidade, de tristeza. Ele quer, deseja ser o centro da nossa adoração, todos os instantes. Ele quer que a gente olhe para ele e tenha a revelação de quem ele é, e a partir disso a gente o adore. Mas está doendo, mas a gente está adorando por quem ele é. Mas está difícil, mas a gente está adorando por quem ele é. Atenção nisso. Se a minha adoração for uma troca para suprir uma necessidade, o que me impedirá de substituir o alvo a ser adorado a partir de uma nova carência? Vou repetir. Se a minha adoração for uma troca por uma necessidade, o que me impede, irmão, de trocar o alvo da minha adoração se a necessidade mudar? Então perceba que Deus, ele não pode ser o centro de adoração por necessidade. Ele tem que ser o centro de adoração porque ele é digno. Por quê? Porque senão eu só procuro. Quem que é o outro Deus? Ou quem que é o Deus que pode fazer e solucionar isso aqui? Quem que... Vou falar. Quantas vezes a gente confia mais em pessoas? A gente confia mais em jeitinhos. A gente confia mais em influências particulares e pessoais e de pessoas. Pessoais de pessoas. Acabei de falar a mesma coisa duas vezes. Mas a gente confia mais em influências. Aquela pessoa é influente, do que um joelho no chão e oração para dizer: o Senhor pode abrir essa porta. Eu vou levar o currículo. Irmão, entenda, eu não estou querendo de maneira nenhuma ser radical, dizer assim: pastor, então agora eu não posso pedir ajuda para ninguém, eu não posso confiar em ninguém, eu não posso pedir um conselho. Pode, irmão, faz parte. O que eu estou dizendo é que a minha confiança não pode estar em alguém que tem influência. A minha confiança tem que estar naquele que fez os céus, a terra e tudo que neles há. A minha confiança tem que estar única e exclusivamente nele. A minha confiança não tem que ser um médico que é o mais gabaritado, o melhor médico que possa existir na face da terra. A minha confiança está no Senhor, que é o médico dos médicos, que é aquele que pode mudar, que é aquele que pode curar, que é aquele que tem a soberania nas suas mãos. É maior, vai além. Quem está me entendendo nessa noite? Dá um glória a Deus aí. Olha o verso 21 comigo, volta comigo para 1 Reis 18, verso 21. Olha o que Elias, o profeta, vai dizer para o povo. Aqui ele não está falando para os profetas, ele está dizendo para o povo. Por quê? Porque quando ele coloca os profetas para fazer esse embate, ele coloca os profetas e junto aos profetas o povo de Israel. E aí o texto vai dizer: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis, ou seja, dividireis entre dois pensamentos?
Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Bom, lembra de um texto lá em Apocalipse, acho que é capítulo 3. Eu não tenho certeza se é essa igreja, mas acho que é a igreja de Laodiceia, mas não tenho certeza. Senão vocês me corrigem aí, os universitários. Em que Deus vai dizer assim: não és nem quente, Laodiceia, nem frio, mas és morno. Por isso o que eu vou fazer? Eu sei que é estranho, é pesado, mas é Deus dizendo, irmão, eu vou vomitar vocês na minha boca. É o que Elias basicamente está fazendo. Ele está dizendo assim: se querem servir Baal, então sirvam Baal de uma vez. Não seja essa coisa de, eu vou falar, quarta vem na quarta da fé e quinta-feira vai no bailão, vai dançar, vai escutar funk. Não seja alguém que no domingo está aqui adorando ao Senhor, ou pelo menos dizendo que está adorando e entregando lágrimas ao Senhor, mas na segunda-feira está falando mal do patrão. Peguei pesado agora. Alguém que está dizendo: tu és o Senhor da minha vida, da minha existência no culto, mas no outro dia está falando mal de pai e mãe dentro de casa, está brigando com a esposa. Não faz sentido. É Elias dizendo: ou é um ou é outro. Não dá para ser no meio do caminho. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para dizer que adora a Deus e adora Baal. Não tem como dizer que ama o Senhor acima de todas as coisas, mas troca um culto como esse para ficar em casa por causa do frio. Desculpa, eu tinha que falar. É alguém que vai dizer assim: não, eu amo o Senhor e o melhor lugar para se estar é na presença do Senhor, é num ambiente como esse. Mas aí no domingo tem jogo do Corinthians, aí não vai dar tempo de ir para a igreja. Não dá para adorar Deus e Baal. E no caso do Corinthians e Baal tem tudo a ver. Não, brincadeira. Só para quebrar o gelo. Né, Vera? A Vera não estava, cadê a Vera? Estava aí agora há pouco. Ela até foi embora antes para não precisar escutar essas coisas. Brincadeira. Preste atenção aqui em mim. Quando nós entendemos isso, nós entendemos quem Deus é, nós temos a revelação de quem Deus é, o nosso coração não pode mais ser dividido. Diga isso comigo. Perdão, mas eu vou pedir para você repetir. A partir da revelação de quem Deus é na minha vida, o meu coração não pode mais ser dividido. Irmão, se o meu coração ainda está dividido entre Deus e alguma coisa, é porque eu ainda não entendi quem é Deus. Se eu digo que eu amo a Jesus, mas eu ainda amo algumas outras coisas acima de Jesus, é porque verdadeiramente eu ainda não tive revelação de quem Jesus é. É o hino que nós acabamos de cantar. É aquela mulher na frente do poço, samaritana, que estava com a vida toda estragada, mas de repente no final da conversa, ela está dizendo assim: tu és por quem a minha alma esperou, tu és o Messias, tu és o meu Salvador, tu és tudo que eu precisava. A minha história nunca mais será a mesma. Eu estou declarando isso sobre essa igreja, sobre essa casa, sobre a tua família. Espere a revelação do Senhor, ou tenha a revelação do Senhor nessa noite, e a tua vida mudará por completo e nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será a mesma. As dores vão passar, as enfermidades vão cessar, mas mesmo que elas não cessem, a revelação vai te dar força para suportá-las. Os dias difíceis vão passar, mas mesmo que eles demorem um tempo, que seja um processo de Deus, a revelação de quem Ele é vai te dar força para suportar, porque Ele é maior do que tudo. Isso é a revelação de quem Deus é. Deus é acima das minhas enfermidades, é acima das minhas dores, é acima das minhas aflições. Mas vamos lá, a gente continuar, que eu quero ter um tempo de adoração e oração hoje aqui. Quando então Elias faz esse embate, e até eu esqueci de falar, né? Por que tudo isso aconteceu, ou como que tudo isso aconteceu? Um dia Elias se levanta no meio dessa geração. Um dia Elias, o profeta, se levanta para ir até o rei Acabe, e ele vai dizer assim: não vai mais chover, segundo a minha palavra, até que novamente eu declare e volte a chover. E quando Elias diz isso, instantaneamente para-se a chuva. Então o povo que estava adorando a Baal por causa da chuva, agora tem que ser confrontado por um profeta dizendo: o verdadeiro Deus, Ele é Senhor do tempo. Então se Ele disser que não vai chover, não importa o quanto vocês adorem ou busquem em Baal,
a chuva não vai vir, porque maior do que Baal e maior do que qualquer outro Deus, porque não há outro Deus além dele, é o nosso Deus soberano, todo poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então deixa eu declarar algo sobre a tua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado, talvez algumas lutas espirituais na tua casa, na tua família, talvez no teu emprego, talvez nos teus negócios, mas eu quero declarar e que você se lembre e se levante nessa noite para declarar que sobre a palavra do Senhor não há encantamento, que sobre o povo escolhido dele não há armas, não existem guerras ou batalhas perdidas quando nós estamos aliançados a Deus. Então coloca tudo diante do Senhor e confia, porque Ele está cuidando de você. Mas aí é nesse contexto, o povo sem chuva, 3 anos e meio, que aí agora Elias vai fazer um embate. Elias vai chamar o povo para, vamos fazer a prova. Vocês acreditam mesmo que Baal é Deus? Vocês acreditam mesmo que Azerá tem poder para alguma coisa? Então eu vou provar para vocês que estão errados. Só existe um Deus. Irmão, em nome de Jesus, que a tua casa não viva mais dividida, que só exista um Deus e Senhor sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo isso. Leia comigo versos 25 ao 29. Primeiro, tudo começa com os profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. E eles vão começar a clamar. Vamos lá para o texto, verso 25 até o 29, tá? Diz assim: disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos, e preparai primeiro, porque sois muito, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Deixa eu te dar esse contexto para você entender. Pode deixar, a gente já vai ler, a gente já vai continuar. Então Elias vai ao Carmelo, diante de todo o povo, diante dos profetas, e faz ali uma prova. Vamos matar 2 bezerros, vamos matar 2 animais, que era a cultura da época, e nós vamos oferecer de sacrifício aos nossos deuses, ou ao nosso Deus. Eu vou oferecer ao único e verdadeiro Deus, vocês oferecem ao Deus que vocês quiserem, Baal, Azerá, quem vocês quiserem. E nós vamos colocar esse sacrifício, mas nós não vamos atear fogo, que era costume da época. Nós vamos esperar que Deus se manifeste com fogo sobre esse sacrifício. Quem está me entendendo, diga amém. Aí olha o que vai acontecer, verso 25 ou 26, isso. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Por isso que muitas respostas não vêm, porque estão sendo feitas para a pessoa errada. Não, se você está esperando respostas, talvez de algumas pessoas, talvez elas nunca venham. Mas se você aprender a buscar na pessoa certa, a resposta virá. Jeremias 33:3: clama e responder-te e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que você nem imagina. Eu estou dizendo para alguém aqui: para de buscar no lugar errado, busca no Senhor. Prepararam e invocaram, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando e se movimentaram ao redor do altar que tinham feito. Verso 27. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Porque ele é Deus, com letra minúscula, né? Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou de viagem, dormir, que ele desperte. Verso 21. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas. Bom, para quem ainda não entendeu, o nosso Deus, ele não precisa de sacrifício, ele só precisa de obediência. Outros deuses vão pedir tantas coisas, eles vão pedir tantos porquês e tantos praquês e tantas... O nosso Deus só pede obediência. Eu sei que muitas pessoas dizem assim: é tão difícil servir a Deus. Não é, irmão, é simples. É simples. Servir a Deus é obedecê-lo. Servir a Deus é ter a revelação de quem Ele é e obedecê-lo. Mas é difícil obedecê-lo. Então, aí é a retaliação. Retaliação é nós matarmos a nossa carne dia a dia. É nós todos os dias olharmos para nós mesmos e dizermos assim: eu quero fazer, mas eu não posso fazer porque o meu Deus não gosta, o meu Deus não deseja, porque eu quero servir e agradar ao meu Deus. E aí, continuando, retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Verso 29. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Olha que curiosidade interessante. Volta para mim o verso 19. Isso aqui é só curiosidade, irmão, mas presta atenção que isso aqui mexeu comigo. Nesse tempo em que Elias declarou que não haveria chuva,
por basicamente 3 anos e meio, né? Teve ali um tempo entre esses períodos, mais ou menos por 3 anos e meio. Elias fugiu para não ser morto por Acabe, porque ele estava sendo perseguido por Acabe. E quando ele fugiu, vai dizer o texto que no verso 19, que o povo, na verdade os profetas de Baal e Azerá, permaneceram ao lado do rei e da rainha, ou seja, do rei Acabe e da rainha Jezabel. E mais do que permanecer com eles, eles permaneceram na mesa, eles permaneceram no império, eles permaneceram junto a eles, no reino. Olha aqui, agora pois manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo ou de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Diga assim comigo: os profetas de Baal comiam da mesa do rei e da rainha. Nesse mesmo tempo, nesse mesmo contexto, isso aqui é só nível de curiosidade, mas olha que interessante. Nesse mesmo período de tempo, nesse mesmo contexto, no capítulo 17, você pode ler depois na tua casa, vai dizer que Elias é sustentado num vale, num riacho, ribeiro do Querite, riacho do Querite. E posteriormente Deus diz assim: agora você vai para Sarepta, e você vai ser sustentado por uma viúva, que vai sustentá-lo até que eu mande chuva novamente, ou por um tempo indeterminado. Diga assim comigo: o profeta Elias é sustentado numa casa simples, de uma viúva. Deixa eu te dar ainda mais um pouquinho desse contexto. Quando ele chega diante da viúva, ele vai dizer assim: me dá água, e ela vai trazer água. Aí no meio do caminho ele vai dizer assim: mas me traz também um bolo, um pão, eu estou com fome. E ela vai dizer assim: eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, da qual eu vou juntar, fazer um bolo para comer eu e o meu filho, e depois de nós comermos, nós esperaremos a morte chegar. Bom, a situação dessa mulher era fácil, sim ou não? E Elias chegou. E agora Elias está diante dessa viúva de Sarepta. E vai dizer o texto que ele diz assim: traz primeiro um pedaço do bolo para mim, porque sob a minha palavra não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha. E vai dizer que durante todo aquele período não faltou nada para aquela casa, não faltou nada naquela família, não faltou nada naquela mesa. Ei, eu não sei qual tempo você tem vivido, mas Deus é o teu sustento, Ele é o teu provedor. Ele está providenciando tudo o que você precisa em nome de Jesus. Mas aí por que a curiosidade, pastor? Enquanto tem profetas sendo alimentados na mesa da rainha, tem um outro profeta sendo sustentado numa mesa simples, por uma viúva. Mas agora olha aqui para mim. Que hora que abriu a boca, o fogo desceu? Não, eu vou perguntar de novo. Quem foi que a hora que abriu a boca, o fogo desceu? Sabe por quê, irmão? Porque mais importante do que o clamor das mesas que você está, é a unção que você carrega. Não, eu vou dizer de novo. Mais importante do que o glamour de uma mesa farta, de um rei, de uma rainha poder comer de tudo, poder escolher o que quer comer, mais importante do que tudo isso é a unção que está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É a intimidade que você tem com Deus. E deixa eu te falar mais uma coisa: status nunca será maior do que intimidade. Você pode repetir isso comigo? Diga: status nunca será maior do que intimidade. Então se preocupe menos com status, se preocupe mais com intimidade. Se preocupe menos em ficar dizendo e gritando para 4 paredes o que você faz, como que é com Deus, como você ora, como você jejua, como você declara, como você faz. Não. Tem intimidade com Ele no teu quarto. Porque quem tem intimidade com Ele no quarto, na hora que sai do secreto, vai abrir a boca e o fogo vai descer. Mas vamos lá, para a gente caminhar e para a gente encerrar. O que foi que trouxe a manifestação de Deus para aquele ambiente através da vida do profeta Elias? O que fez com que Deus se manifestasse, irmão, através de Elias naquele lugar? Lembra que nós lemos anteriormente que Elias vai dizer para o povo assim: até quando vocês vão dividir o pensamento de vocês? Se vocês querem servir a Deus, sirvam a Deus. Se vocês querem servir a Baal, sirvam a Baal. Mas não divide. Não esteja com o pé em 2 canoas. Ou cada pé em... vocês entenderam. O que Elias está dizendo? Não dá para ter reino dividido. Reino dividido não prosperará, como diz o próprio Jesus. Casa dividida não prospera. Então, aqui o povo vai dizer o texto que o povo não responde nada. É basicamente como se o povo estivesse dizendo assim: eu prefiro ficar indiferente. Eu não vou nem dizer que eu quero Baal, porque é complicado.
o Deus Yahvé nos trouxe até aqui. Ele já fez... Ah, a Vera voltou. Ô Vera, você não escutou a piadinha que contei, Vera? E quando ele está dizendo assim, eles estão dizendo assim, eu não quero nem declarar que eu sirvo a Baal, que eu amo a Baal, que eu quero servir a Baal, porque é complicado. Mas eu também não quero dizer que eu quero servir só a Deus e que eu quero jogar fora o Baal, que eu quero jogar fora os outros deuses, os outros ídolos. Eu quero ficar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E aí Elias se levanta como basicamente o único homem, dizendo assim, eu ainda reconheço que só existe um Deus em Israel. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você se sinta constrangido de vir para cá e ser somente você dentro da tua casa que adora ao Senhor. Talvez você tenha vindo aqui hoje e uma das tuas maiores angústias é dizer assim, até quando eu servirei ao Senhor sozinho? Até quando só eu vou adorar ao Senhor dentro da minha casa, porque ninguém acredita no que eu acredito, ninguém professa a fé que eu professo. Eu não sei por quanto tempo, irmão, mas continua adorando, levantando o altar dentro da tua casa, porque uma hora todos eles estarão com você declarando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas o que fez com que Deus trouxesse fogo ao altar que Elias levantou? Vamos lá para 3 lições rapidinhas, a gente encerra. A primeira delas, verso 30, leia comigo por favor, 1 Reis 18:30. A primeira coisa que Elias fez foi o quê? Então disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor. Estava em ruínas. Diga assim comigo, não há adoração sem primeiro haver uma restauração do altar. Irmão, entenda, altar não é isso aqui, altar não é isso aqui é um púlpito, isso aqui é um espaço. Mas altar é o que eu e você carregamos dentro de cada um de nós. O Senhor não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas Ele quer habitar dentro de mim e de você, e Ele já habita. Quem já é a habitação e templo do Senhor aí? Então a minha pergunta é, se nós já somos o templo do Espírito Santo, como está o nosso altar? É por isso que muitas das vezes as pessoas vêm para um culto como esse, e enquanto muitos estão adorando e sentindo a presença, se derramando no Espírito, e muitos estão ali sentindo tanto a presença de Deus e sendo tão tratados por Deus, e estão às vezes falando em línguas estranhas, e pessoas sendo cheias, e pessoas profetizando. E aqui eu não estou falando de manifestação individual, irmão. Manifestação individual, cada um tem a sua. Tem gente que é sentado no seu lugar, de cabeça baixada, está adorando ao Senhor. Tem gente que adora ao Senhor pulando, erguendo as mãos, saltitando, chorando. Cada um tem a sua característica. Quem me entendeu, diga amém. Eu não estou falando de característica, eu estou falando de adoração. Por isso que eu disse lá no começo, eu não posso dizer para você, eu posso até tentar definir de uma forma simples o que é adoração, que é a resposta da manifestação, da revelação de quem Deus é. Mas eu não consigo, mesmo que olhando num ambiente desse, dizer, esse está adorando, essa não está adorando. Esse está adorando e esse não está. Não tem como, irmão. Eu não sou juiz de adoração. E nenhum de nós somos, tá? O único digno de adoração é o único juiz sobre nós. Vou repetir. O único digno de adoração é também o único juiz sobre o que é a adoração verdadeira. Tanto que o texto de João capítulo 4, verso 23, daquele mesmo contexto que nós falamos, Jesus vai dizer para a samaritana, mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai está à procura daqueles que assim o... Quem está procurando? Quem está procurando? Então quem sabe quem é verdadeiro adorador é só Ele. Por isso, num momento como esse de adoração, a gente não fica olhando para o lado. Ah, deixa eu ver como é que é a adoração dela. Nós não somos juízes de adoração. Todos nós estamos aqui para adorar o único e suficiente Deus. É muita coisa, né? Mas vamos voltar para essa primeira chave. A gente precisa restaurar alguns altares, ou melhor, o altar, antes de adorarmos. O que é a restauração de altar, pastor? É pedir perdão de algumas coisas que a gente sabe que não deveria estar cometendo mais. Mas, irmão, não é só isso. Restauração de altar talvez seja um pedido de perdão lá em casa. Restauração de altar talvez seja uma dívida que você sabe que você precisa pagar e você até tem condição, mas você está dando um jeitinho de empurrar. Ah, deixa para depois eu pago. Adoração
A restauração de altar é talvez chegar em alguém que você magoou já faz um tempo e dizer assim: puxa, me perdoa. Quem está me entendendo? E é por isso que às vezes a gente vem para cá e a gente até fecha os olhos, a gente até ergue as mãos, mas parece que a coisa não flui. É porque o altar está em ruínas. É porque o altar não está restaurado. Diga assim comigo: Deus não restaura altar, mas Ele traz resposta para altares restaurados. Não, preste atenção, quem restaura altar somos eu e você. Não adianta a gente vir para cá, pastor Felipe, e dizer assim: Senhor, restaura o meu altar. Ele não vai fazer, irmão. Quem tem que restaurar somos nós. Fomos nós que derrubamos. Fomos nós que destituímos o lugar dele no centro do nosso coração. Então somos nós que temos que dizer: me perdoa, Senhor, volta para o teu lugar de origem. Somos nós que brigamos lá em casa, que precisamos automaticamente chegar em casa e dizer: me perdoa, esposa, me perdoa, marido, me perdoa, filha, pai, mãe. Somos nós que fizemos alguma coisa de errado, somos nós que temos que consertar isso. Quem está me entendendo? Então conserta o altar, irmão. Depois que o altar estiver consertado, a resposta vai vir. Depois que o altar estiver restaurado, a resposta chegará. Segunda etapa, ou segundo porquê Deus derramou. Verso 31 e 32 diz assim: pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, a quem tinham vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. A segunda etapa para que a adoração flua é uma união de propósito. Diga assim comigo: aonde há unidade, há adoração. Aonde há desunião, não há adoração. Então não tem como. Não tem como. É por isso que Elias, quando ele chega diante desse momento, ele restaura o altar, ele pega 12 pedras. Lembra que eu falei qual era o contexto da época? O reino dividido. Reino do norte e reino do sul. Ele não poderia ter pego algumas pedras e dito assim: ó, reino do sul, vem para cá. Ó, reino do norte, vem adorar comigo o Senhor, porque nós somos os verdadeiros. Ó, reino do sul, você que não se contaminou tanto quanto o reino do norte, vem para cá. Não. Ele está dizendo: ou a restauração é completa, ou a gente faz um ciclo de união aqui, ou a gente restaura tudo, inclusive a nossa união e unidade, ou não adianta a gente querer adorar porque o Senhor não vai vir. É por isso que nós precisamos restaurar a nossa união e unidade. É por isso que nesse momento final que nós vamos adorar ao Senhor aqui, eu vou pedir para que a gente dê as mãos. Eu sei que tem gente que não gosta. Eu sei, muita gente vai falar para mim: ah, você não gosta desse negócio de falar para o outro, não gosta desse negócio de dar mão, eu não gosto. Irmão, desculpa, mas você não vai viver sozinho no céu. Então já começa a aprender desde já, porque você vai passar a eternidade com essa pessoa aí do teu lado. Alguns não disseram amém, então talvez tenha dúvida. Eu vou para o céu, quem vai para o céu? Irmão, olha quanta gente você vai ter que conviver eternamente, irmão. Não é um dia ou dois, é a eternidade, não é nem o resto da vida, é a eternidade. Para de frescura, irmão, dá a mão para quem está do teu lado. A hora que a gente pedir, tá? Dá a mão, irmão, diz que você ama ele, ela. Lógico, respeito, educação, né? Diz assim, em nome de Jesus, né? Lógico, te amo em Jesus. Ou você é especial para Deus, sei lá, mas dá uma palavra para ela, Deus vai te abençoar. Para ele, para de frescura, irmão. Em nome de Jesus. Vamos consertar esse negócio. Por quê? Porque onde não há união, não há adoração, não tem jeito. Não tem como falar: eu não gosto de fulano, mas vamos adorar o Senhor. Não existe, irmão. Não existe. Não existe. Vamos ver isso em alguns textos rápidos? Romanos 12, versos 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5. Diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Verso 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos... vamos lá, gente, fala mais forte. Conquanto muitos somos um só em Cristo e membros uns dos... Mano, não tem como fugir, a gente está ligado um no outro, não tem jeito. A gente está ligado um no outro, não tem como fugir disso. Mas eu não quero. Então você tem que deixar de ser corpo, irmão, porque não tem como. Não tem como uma parte do corpo ser separada da outra.
Aí que nós falamos no Ministério de Louvor, aí se chama prótese. Aí não é uma parte do corpo, é um encaixe. Mas você não é encaixe, você faz parte do corpo. E terceiro e último, versos 34 e 35 diz assim: então disse, encham 4 cântaros de água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda, façam isso outra vez. E eles fizeram. E disse mais, façam isso pela terceira vez. E eles fizeram pela terceira vez. Verso 35. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Irmão, pensa comigo. A terra de Israel, a nação de Israel está 3 anos e meio sem chuva, certo? 3 anos e meio sem chuva. A água era algo de muito valor, sim ou não? Não, irmão. Era mais valioso que petróleo hoje em dia. Era mais valioso que ouro. Por quê? Porque quem não tem água, irmão, não tem nada, não tem sobrevivência. Então não é que eles não tinham, mas imagine a escassez, o nível de escassez do povo. Então imagine que esse povo está sedento, dizendo água é um negócio precioso, guarda com chave, guarda com cadeado, guarda de todas as formas possíveis. Por quê? Porque a água é ouro. Quem está me entendendo? Diga amém. E agora Elias está dizendo assim, antes da gente pedir para o Senhor vir com fogo sobre o holocausto, vamos encher o holocausto de água. Vamos encher o ambiente de água. Sabe por quê? Porque a verdadeira adoração é aquela que tem valor. A verdadeira adoração é aquela que tem uma entrega daquilo que verdadeiramente nos custa. Irmão, para de tentar entregar uma adoração meia boca, porque a adoração meia boca não chega até Deus. Adoração, quando a gente entrega daquele jeito, sabe daquele jeito? Eu não queria mesmo estar aqui. Precisa adorar, ou precisa fechar o olho, ou precisa erguer a mão, ou precisa declarar alguma coisa. Eu repito o que estão dizendo, mas é aquela adoração bem fingida, bem meia boca. Irmão, então não entrega. Porque Deus não aceita nada meia boca. Ele não precisa da nossa adoração. Vou dizer de novo. Deus não precisa da minha e da tua adoração. Sabe quem precisa da adoração? Eu e você precisamos adorá-lo. Porque a nossa essência é a adoração. Quando Ele nos criou, Ele nos criou com uma identidade. Adoração, adoradores. Então quando a gente não adora, a gente está se desvirtuando da nossa própria identidade. Mas o que eu quero dizer com isso? Segundo Samuel 24, Davi nos dá uma lição. Quando ele chega até Araúna, e ele vai oferecer sacrifício ao Senhor na terra de Araúna. Presta atenção, ele era rei de Israel. Davi chega diante de Araúna e diz assim, me arruma um lugar para eu adorar ao Senhor. E quando ele chega diante desse lugar Araúna, o dono da terra vai dizer assim, não, o Senhor é rei. O Senhor é dono de tudo. O Senhor não precisa me dar nada. O Senhor não precisa me pagar por nada. O Senhor pode usar à vontade, tudo que tem aqui é do Senhor, porque o Senhor é dono da terra, o Senhor é o rei. Aí sabe o que Davi vai dizer? Não, eu quero pagar o preço justo, porque eu não entregarei ao meu Senhor algo que não me custe nada. Eu vou repetir, Davi está nos dando uma lição. Se não me custa nada, não pode ser entregue. Eu vou dizer de novo, irmão. Se não te custar nada, não entregue, porque não é adoração. Adoração custa. Irmão, adoração é quando você está cansado, mas você está aqui dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Adoração verdadeira é quando aquela que você está pesado, está difícil, você não estava nem querendo, mas você está dizendo, eu vou adorar mesmo assim, eu vou matar minha carne, eu vou dizer aquilo que eu preciso dizer, eu vou dizer que Ele é o Senhor da minha vida, eu vou declarar tudo que Ele é na minha história, mesmo que eu esteja passando pelo momento mais difícil da minha vida, porque a minha adoração custa, tem preço. Uma adoração mais ou menos. Pastor, mas está tudo bem comigo, eu estou feliz, a minha casa está bem. Irmão, então o que é que te custa? Então talvez o teu custo hoje seja você entregar o melhor que você tem. Tudo que você tem. Porque o Senhor nunca vai te pedir aquilo que você não pode dar. Vou repetir. O Senhor nunca vai te cobrar por aquilo que você não pode dar. Agora preste atenção. Tudo que você pode, se você entregar menos, Ele não aceita. Vou repetir. Se eu posso entregar isso aqui, mas eu só estou entregando isso aqui, nem entrega, irmão, porque Ele não vai aceitar. Ele não aceita nada pela metade. Quem está me entendendo? Então vamos, para a gente encerrar, declarar mais uma vez, e eu vou pedir para o Ministério de Louvor que já está preparado. Nós vamos adorar ao Senhor. Mais 5, 10 minutos, talvez um pouco mais, tudo depende de como vai se manifestar aqui a graça e a manifestação de Deus. Mas olha aqui para mim.
Você entendeu nessa noite que Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Você entendeu nessa noite que tem que restaurar o altar. Faz isso agora. Você entendeu que precisa de união e unidade. Se não dá para fazer isso aqui, se comprometa a pedir perdão para alguém depois desse culto, quem sabe. Mas, irmão, restaura o que precisa ser restaurado e entregue o que precisa ser entregue. Sabe por quê? Porque esse texto termina dizendo que o fogo desceu. Eu não sei o que você precisa, mas o fogo pode descer nessa noite na tua vida. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei qual é a experiência que você ainda não viveu, mas hoje você pode viver a maior experiência da tua vida com Deus. Eu não sei quantos querem, mas eu quero viver experiências que eu nunca vivi com Ele. Eu não sei quantos estão dispostos a vivenciar experiências que você diga, não pode ser outra coisa que não seja Deus aqui. Sabe aquelas experiências que você diz assim, não há outro lugar, é Jacó dizendo assim, eu entendi que esse lugar é a casa de Deus, eu entendi que esse lugar é Betel, eu entendi que aqui a minha vida foi transformada, eu entendi que o anjo me tocou, eu entendi que eu não posso mais ser o mesmo, por quê? Porque esse lugar, essa manifestação, deixou claro para mim que Deus está presente nesse lugar. Quem crê que Deus está presente nesse lugar? Fique de pé, vamos adorar ao Senhor. E nós vamos começar a declarar para Ele justamente quanto Ele é digno de ser adorado. Declare assim comigo, ó. Ao único que é digno. Pode apagar as luzes.